em cima do nome dela. Botão direito em cima do nome dela. Vamos achar. Na lista de participantes. Deixa eu ver se... Bárbara, botão direito em cima do nome dela. Não, não vai. More. Make host. Pronto. Aqui, Bárbara, você é host agora, tá? Ok. Tá, e é só agora que eu me lembrei de gravar, então tá gravando a partir de agora. Só que aqui, olha, você disabled participante. Você tem que me deixar fazer o sharing. Entra lá no share screen. Vai ter que atualizar o Luciano. Entra no share screen e libera para mim. Entrou ali embaixo, no pé da página. Eu? Você. Mas eu não sei o que eu faço. Clica lá embaixo. Lá embaixo tem vários botões. Tem um botão chamado Share Screen. Clica nele. Sim. Ele vai abrir. O segundo item lá você permite todo mundo a compartilhar a tela. Não estou localizando, não. Permite que todo mundo compartilhe a tela. Share Screen. Você vai abrir. Eu estou aqui. Tá. Share Screen, já abri. Aí tem você, Screen. Aí tem Basic, Advanced e Files. Não é isso não. Você está no pé da página aí, onde tem lá participantes, chat e tudo mais? Sim, participantes, do lado tem Share Screen. Aí eu clico nele. E ele tem que aparecer um lugarzinho ali para você liberar o sharing da tela. Não tá? Quem conhece Zoom aí, ajuda a gente aí, cara. Tá, foi. Foi? Acho que foi. Foi. Vê aqui, se foi. Pronto, veio. Foi? Foi? Então aí. Entrou, né? Sim. Então vamos lá. Então eu estava falando isso aqui do crescimento profissional e intelectual, aprender de perto com o Luciano. Então isso aqui é uma responsabilidade gigantesca e para mim é um coroamento. Tá? O que vocês disseram que querem fazer é exatamente aquilo que eu comecei a dizer lá atrás que eu queria fazer, né? Que era exatamente proporcionar esse tipo de atuação para as pessoas, sabe? Usar o cérebro para transformar em cérebro, né? Bom, isso aqui está acontecendo, de novo, porque a Bárbara pegou no pé, a Bárbara é o motorzinho, ela que cuida de toda a parte dessa coordenação, das ideias, tem muita coisa que está aparecendo aqui que saiu da cabeça dela, porque o bicho é um motor de inventa moda, né? Vocês vão ver que tem, de vez em quando vai chegar para vocês uma resposta para um WhatsApp que vocês mandaram para ela, 1h30 da manhã, porque o bicho está a milhão sempre, né? E ela, sempre que a gente faz as lives, ela nunca põe a carinha dela aqui, ela sempre tem um problema, ela não põe a carinha. Então, eu vou trazer hoje uma foto da Bárbara, para que vocês vejam com quem nós estamos falando. Fui buscar uma foto bem representativa e aqui está Bárbara Stock para vocês, né? Eu ameacei. Bem representativa. Eu ameacei. Falei, representa muito bom. Falei, vou botar uma foto bem feia sua lá que você vai ver, né? Ela falou, pode botar. Eu falei, então eu vou botar uma foto. Essa é a Bárbara, né? Mas ela prometeu que na próxima live ela vai entrar com a tela e tudo, né? Mas vamos aqui na continuação, olha só. Então, a gente já falou um pouquinho dos 35 do MLA, né? A ideia realmente é um grupo para dar um impulso para o lançamento. E o que aconteceu? Por conta de reservar 5 vagas para mais pessoas, acabou ficando uma fila ali que a gente tinha que lidar com ela, né? A gente vai, então, começar a trabalhar essa coisa das lives, né? Nós vamos fazer essas lives do tipo... Hoje é uma live de festa. Hoje aqui nós estamos fazendo um coquetel de recepção, tá? Para entender quem são as pessoas, ver quais são as expectativas, conversar um pouquinho, e a gente vai promover lives. Nós não vamos ter data, não vamos fixar assim, toda última quinta-feira do mês vai ter live. Não. A gente vai trabalhar de uma maneira um pouco mais flexível, né? Até porque eu quero usar vocês como um conselho, e muito do conselho vai funcionar dentro do Telegram, né? A hora que pintar uma dúvida qualquer, é lá no Telegram que é o dia a dia, e eventualmente, a hora que tiver uma ideia madura, a gente pega e brota uma live, como a gente fez isso aqui hoje. Vamos escolher uma data legal que dê para a maioria. Nunca vai dar para todo mundo, mas a gente vai fazer dessa forma aqui. Mas tem uma coisa interessante que aconteceu, que é o seguinte. Vocês conhecem a história desses caras aqui? Qual é a coisa que mais chama atenção nos Três Mosquiteiros? Qual é a coisa que mais chama atenção? Eles são 4? Eles são 4. Eles são 4, cara. Eles são 4. E os 35 vão ser 40, cara. Esse é o lance.
A gente ficou com gente na fila que não pôde entrar, são assinantes do Premium, estão com a gente há não sei quanto tempo e não puderam entrar porque a gente esgotou as vagas e foi vagas para quem não era assinante. E a hora que fechou tudo, a Bárbara me deu um toque e falou, cara, os caras estão aqui, estão apertando, e a gente então abriu mais vagas para chegar até 40. Então, serão 40 do MLA. Eu não vou mudar nome, tá? O nome vai ser 35 MLA pro resto da vida. E nós vamos tratar que nem os 3 mosquiteiros, são 4. Então, os 35 MLA são 40, né? Teremos 5 D'Artagnan. Esses novos que entraram não estão aqui hoje, tá? A gente tomou a decisão ontem de abrir isso mais 5, mas na próxima live, acho que a partir de sábado, é isso, Bárbara? Você... Alô? Isso, a partir de amanhã eu já vou convidá-los para o grupo e eu só queria deixar bem claro, pessoal, a nossa proposta, minha e do Luciano, desde o início era 35, justamente porque é um projeto na planta e a gente queria ter um contato pessoal mesmo com vocês, né? Um contato caloroso. Então, a nossa palavra é que não vai mudar nada dos 35 para os 40, a gente vai continuar próximo. Se a gente achar que numa live não está dando para matar, a gente vai fazer mais encontro. Então, não se preocupem que esses 5 vão vir para somar e jamais para diminuir a atenção aí do Luciano com o nosso grupo. Tá, e outra coisa importante, tá? Que vocês têm poder para acionar lives, tá? Se vocês, de repente, chegam num momento e falam, cara, tem um tema qualquer muito legal que valeria uma live... Botem no Telegram ali que a coisa começa a borbulhar, tá? De lá que vão sair coisas. E essa experiência a gente está trazendo do Produtividade Antifrágil. Muita coisa que aconteceu no curso aconteceu por causa de sugestões e de coisas que aconteceram na discussão dentro do Telegram, né? Então, essa coisa viva é que eu quero trabalhar muito aqui, de trazer... Luciano, Luciano, você está apegado no Telegram, mas o nosso grupo é no WhatsApp, tá? Eu ia falar desculpa, isso. É que eu só falo no Telegram, é verdade. eu ia perguntar se apegado no no Telegram... Telegram. Maldito sistema que não tem um edit, cara. Eu não consigo editar as cagadas que eu escrevo, mas vamos lá. É o grupo do WhatsApp, é lá que vai pegar a coisa, tá? Você pode apagar tudo, né? Aí você tem que escrever tudo de novo. Fazer tudo outra vez, né? Bom, mas vamos continuar aqui então. Outra coisa interessante que eu pensei hoje à tarde lá do grupo foi isso aqui, ó. O Marcos publicou alguma coisa ali sobre a Embrapa e disse ali embaixo, olha, se esses assuntos não forem pertinentes, podem me avisar. Um pouquinho antes teve ali uma publicação falando da coisa da Covid e tudo mais, do vírus, etc e tal. O Jason falou, pô, mas eu estou interessado em coisas do universo profissional. Aí a turma falou, pô, mas nós não estamos discutindo o vírus, estamos discutindo as reações ao vírus. Bom, é o seguinte, cara. Qualquer tema que seja de relevância para nós como sociedade cabe ali dentro, porque eu tenho a maior curiosidade de ver essas coisas, que eu não tenho nada a ver com uva. Mas quando vocês trouxeram um negócio aqui, eu falei, pô, se o Marcos botou aqui, tem alguma coisa. Ele não ia trazer aqui um nhenhenhê. Ele ia trazer uma foto de um gatinho, né? Ele não ia trazer aqui uma fofoca. O Marcos Mion chorou na fazenda. Cara, isso não vai aparecer lá. Então, eu entendo que quando aparecer alguma coisa que alguém de vocês trouxe, é porque realmente vale a pena dar uma olhada, né? Então, isso é inputs, então também está aberto o grupo para isso. A gente só não quer lá ninguém vendendo coisa, né? Não chega lá e fazendo venda. Isso não vai acontecer nunca. Mas o que vocês acharem que é pertinente botar ali, tragam e tragam com insight, sabe? Por que eu tenho que olhar sabor de uva? Sabe, o que tem ali? Cara, isso é uma puta inovação feita pela Embrapa, vale a pena dar uma olhada, isso aqui vai me dar insights para coisas que eu vou usar lá para frente. Então, sintam-se livres. Tá? Aquilo é a nossa casa e é ali que a gente vai poder brincar à vontade. Tá? A outra coisa interessante, que aí começa a ficar legal estar nesse grupo aqui tão fechado. Esse grupo aqui está nos bastidores, cara. Aqui vocês vão ver... como é que é o intestino do Café Brasil. Vocês vão entrar aqui dentro e vão ver as coisas acontecendo dentro, nos guts dele, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Por exemplo, eu vou botar uma foto aqui da minha agenda, né? Agora à tarde, um pouquinho antes de começar a nossa live, eu recebi um e-mail e mudei minha agenda. Olha o que tem na minha agenda. Dá para ler? Dia 19/11, Amir Klink, depois de um puta tempo, estará aqui gravando um vídeo. Nossa, aí então, sim. Ninguém sabe, ninguém vai saber. Não vou contar para ninguém, só estou contando para esse grupo aqui. E vou dizer o seguinte, se algum de vocês está em São Paulo e quiser estar aqui no dia 19, já está convidado, tá? Para assistir a gravação, conversar com o Amir. Então, é só esse grupo. Putz, eu vou, cara.
Não contem para ninguém, tá? Não falem para ninguém, mas coisas assim eu vou querer trazer para cá, sabe? Que são coisas que acontecem aqui, inclusive mecânicas que eu estou utilizando, eu vou querer trazer para cá também para trocar com vocês, inclusive a mecânica do curso, que acho que é muito legal. E em algum momento a gente sentar aqui e a gente contar, olha, primeiro nós fizemos assim, depois fizemos assado, as coisas foram funcionando, tá? Então, Luciano, diga. como eu tô em Rondônia e eu vou perguntar não ofende, né? A gente tá aqui, né? Quem sabe talvez vocês não consigam transmitir a entrevista assim, ao vivo, com exclusividade. Sabe qual é o problema? Eu já pensei nisso, Marcelo. Sabe qual é o problema? O problema é que quando tem uma câmera ligada, transmitindo ao vivo, eu eticamente, eu tenho que dizer para a pessoa que está ao vivo, né? E aí eu meio que corto um pouco o barato, sabe? Se eu disser para ele que é gravado, ele fala, isso é verdade. Tá gravando, se fizer Vou cortar. eu corrijo. Se eu disser que é ao vivo, o cara muda o Leadercast, né? Então, por isso que eu nunca de fiz, fato. né? É de fato. Olha, se alguém tiver disposto a vir, me avisa com antecedência. Outra, isso tá marcado, mas se uma porrada de caras marca e não vem. Então, se o Marcelo pegar um avião de Rondônia e vier aqui só para conhecer o Almir Klink, ele pode quebrar a cara. Ele pode chegar aqui e o Almir não veio, né? Então, só estou contando que essas coisas vão estar acontecendo. Mas se a gente for, a gente vai para conhecer você, Luciano. Ele é uma figurinha ali. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí. O Almir é coadjuvante, né? Pronto. É isso aí. Pronto. Certo, posso continuar? Vamos lá. Aqui, ó. Outra coisa, então, que é importante para a gente caminhar aqui. A segunda parte do nosso projeto aqui, a primeira parte foi lançar o 35 MLA e com ele constituir um grupo que será o grupo que vai dar um impulso para a segunda parte. A segunda parte é o MLA Camp. Qual é o conceito aqui? Quem assiste UFC, quem assiste MMA, sabe como é que funciona, né? O sujeito vai lá e vai fazer uma luta de 3 rounds, cara. Ou então, se é disputa de cinturão, são 5 rounds. Ele tem 15 minutos ou 25 minutos para se tornar campeão do mundo, né? Ou então tem 15 minutos para mostrar que ele é muito bom e que ele vai vencer. Então, aquele é o momento chave, é o momento que ele tem que dar o desempenho dele total. Ele tem que estar lá integral. E para ele conseguir fazer isso, ele faz um camp, né? E o camp é um período de algumas semanas, normalmente são 3 meses, que eles se trancam em algum lugar e treinam o dia inteirinho. E ali eles vão mexer na comida, eles mexem na hidratação, eles vão aprender novos movimentos, tem um treinador de taekwondo, tem um treinador de boxe, eles vão desenvolver habilidades, vão se preparando, focados no dia em que eles vão para dentro do octógono, né? E uma das coisas principais é a preparação mental. Então, no camp, esses caras a cabeça deles é feita para que eles sejam campeões, né? E se vocês repararem, toda vez que o lutador vem caminhando para ir para o UFC, a entourage dele está em volta dele, gritando para ele: você é foda, você é foda! E o bicho já chega mordendo com a faca nos dentes e vai para a luta lá, né? Então, esse é um conceito muito legal que a gente quis usar aqui. Então, o que vai acontecer? O MLA, o Master Life Administration, é um puta projeto gigante. A cada 3 meses um baita módulo, são 18 meses, a coisa é bem grandona. Mas a gente vai lançar antes dele o Camp, o MLA Camp, que nada mais é do que uma versão condensada daquilo que a gente vai poder aprofundar um pouco mais na sequência, né? Então, é um curso online com 6 módulos. Os módulos são aqueles que vocês já viram do MLA, eu vou repetir eles aqui. E ele vai ser lançado na sequência, logo agora. Nós estamos trabalhando aqui nesse material para preparar o lançamento dele para o público em geral. Qualquer pessoa que quiser vai poder comprar, custa 400 e poucos reais, vai ser lançado por menos de 300 reais. E ele é uma ferramenta para vender o MLA grande, que é a grande porrada. Então, ele introduz o assunto, ele dá uma mergulhada, ele traz conteúdo muito legal, prepara o camp e deixa o pessoal pronto para continuar. Se você fizer só MLA Camp, vai ser legal. Seria como assistir 6 palestras do Luciano Pires na sequência, com algum material de apoio, né? Mas o MLA para valer é outro papo. A gente mergulha fundo e aí o bicho vai pegar. O MLA Camp, para quem fez o Produtividade Frágil, já sabe o que é. Desculpe. O MLA grande é um Produtividade Antifrágil V5, né? O MLA Camp é uma versão reduzida com quase que uma palestra com algum material de apoio, né? Só que ele por si só já é um baita conteúdo, ele é muito legal e nós vamos dar a largada dele na sequência. Ele já vai ter na sequência
os módulos que nós vamos usar no MLA grande, tá? no grande projeto lá. E os módulos, se vocês se lembram, são esses aqui, né? Então, tem o módulo de produtividade, que é o produtividade antifrágil, que já está pronto. Nós estamos avaliando agora se vai ter que fazer algumas adaptações para ele. Depois tem o módulo de planejamento, depois de inovação, liderança, comunicação e moral e ética. De onde veio isso? Esses módulos, eu peguei todo o trabalho que eu venho fazendo há anos para tentar entender o que era aquele trabalho. Eu descobri que o que eu fazia era um trabalho para aperfeiçoar a liderança, né? E a liderança de vida, não é a liderança da empresa. Eu falei, para no final, qual é o guarda-chuva? O guarda-chuva é liderança, né? Tanto que o nome antigamente era liderança antifrágil. Aquela camisetinha minha lá era o nome desse projeto, desse guarda-chuva, né? Por quê? Tudo aquilo é feito para preparar você para a liderança, né? E aí eu sentei um dia e falei, cara, se eu tentar passar numa peneira todo esse conteúdo que eu tenho, quais são os atributos principais? E apareceram diversos atributos lá, sei lá, 18 atributos, né? E desses 18 eu fui pensando quais são aqueles 6 que eu acho que são os mais fundamentais, né? E aí eu cheguei nesses 6 atributos aqui. O atributo do produtividade saltou para frente e adiantou todo o projeto por causa da pandemia. Quando estourou a pandemia, tinha que nascer um curso online, e o curso online foi uma das pernas do MLA, né? Que foi produtividade antifrágil, né? Só que é o seguinte, cara, isso aqui não tem ordem. Isso aqui é um tipo de coisa que a hora que estiver ele todo pronto, você pode fazer a perna que você quiser, do jeito que quiser. Ele não tem ordem, né? Mas eu gostaria de trabalhar o lançamento dele numa ordem. E aí a ideia era usar vocês agora para falar, cara, tem 6 módulos, o produtividade antifrágil está aí, daqui a pouquinho ele já está aberto, disponível para qualquer um de vocês entrarem numa outra plataforma, não é mais Hotmart, vai ser na plataforma da NetShowme, né? Mas qual é o próximo módulo? O que vem na sequência? O que o momento pede? Tá? Então, eu fiz uma organização aqui que eu não sei se é a ideal. Eu falei, cara, vamos conversar com a turma e ver o que eles acham. Cara, se você tivesse que escolher qual é o próximo, sabendo que você já tem o módulo produtividade na mão, qual é o próximo módulo? Qual é aquele que te interessa mais para o momento que nós estamos vivendo? Tá? Eu desconfio que é um deles, não vou falar, que é para não como é que é? Criar um viés, né? Mas eu desconfio que, para mim, é um deles que está aqui, eu já sei, mais ou menos, eu escolheria um deles, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, rapidamente, sabe? Qual é o tema, cara? O que é? É planejamento, inovação, liderança, comunicação, moral e ética? O que é mais premente nesse momento aqui? O que é aquela coisa que vocês estão sentindo falta, que o Brasil está precisando, que seria legal a gente trazer imediatamente e não esperar demais para falar a respeito, né? Pô, Luciano, Comunicação. é sacanagem você falar é sacanagem você falar que o Brasil está precisando, né? Já Brasil deu precisa de viés. tudo. Já deu viés. Já deu A gente viés. sabe, a gente sabe de tudo. Se você falar aqui, o Brasil precisa de tudo. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não dá. Vai ter que ser um por vez. Se tem que ser um por vez, qual é a escala? Na minha opinião, moral e ética tem que ser o último. Porque é quando a gente vai estar mais junto, a gente vai mais se conhecer, onde o nosso coração vai estar mais aberto, né? Depois de conviver por 15 meses, os últimos 3, né? Eu acho que vai ser aquele que a gente vai, que eu acho que é o mais importante. Por isso que eu acho que tem que ser o último. Para mim eu discordo. Para mim tem que ser o primeiro, porque ele vai ser a base para todos os outros, cara. Eu ia colocar moral e ética primeiro e comunicação por último. Fudeu. Fudeu. Porque eu não sei, eu acho que comunicação seria o segundo, mas não sei. Eu acho que difícil. comunicação, a gente teve uma conversa hoje na empresa lá, e talvez seja uma exceção a nossa empresa, mas ela tem performado muito bem na pandemia, até melhor do que antes. E um dos pilares lá que a gente identificou foi comunicação. Não falando de Brasil, mas eu acho que falando um pouco também já que da abertura do mundo corporativo, onde boa parte das pessoas estão de casa, né? Se não fosse a comunicação, esse novo modelo de comunicação por internet conectado e tudo mais, eu acho que o time não estaria tão engajado. Então, como eu imagino que boa parte do público se encontra num estágio semelhante, acho que comunicação seria importante. O André tocou num tema interessante, que eu vou dar um insight para vocês. Eu tenho feito várias palestras online aí para muita gente, tenho feito algumas, estão começando a aparecer algumas já presenciais. Cara, a quantidade de empresa que está se dando muito bem nesse momento aqui é impressionante, cara. Eu estou encontrando caras de mercados os mais distintos
E ontem eu conversei com um pessoal, fechei um negócio com eles, de uma empresa que fabrica, são sensores, eles trabalham para a automação. Eles não fazem automação, mas eles trabalham para automação. É uma multinacional bem grande que faz ferramentas de captura de informação. Então, ela pega nível, ela pega temperatura, são sensores os mais diversos. Né? Os caras cresceram 30% em 2017, 30% em 2018, 30% em 2019 e estão crescendo 35% em 2020, no meio da pandemia. Né? Fiz a live com o pessoal lá da indústria de camisas, aí da Richard, como é que é o nome lá, Bárbara? Daquela loja de camisas no Rio de Janeiro? Reserva? Da Reserva. A Reserva está fazendo... Eu digo que a Reserva não é uma loja de roupa. A Reserva é uma marca de comunicação que vende roupa, né? 120%, é outro nível. 120% de crescimento sobre o ano passado. Então, tem muita gente que está se dando muito bem, né? Mas vamos voltar ali, ó. Então... Eu tenho uma ordem, mais ou menos. Eu tô com o Alexandre aí. Eu acho que moral e ética seria o último para fechar. Eu acho que o momento agora a gente está passando por muita inovação. Acho que seria inovação, comunicação, os dois primeiros aí. O terceiro, liderança. O quarto, planejamento, né? E para fechar, moral e ética. Acho que a gente deveria fechar com moral e ética mesmo. Olha, eu não sei. Eu acho que a ordem depende um pouco de quais são os ganchos que o Luciano pretende usar para construir, né, os blocos, assim. Eu acho que não é só uma questão de como que a gente vê. Então, assim, talvez ele tenha que ajustar de qualquer forma. Agora, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da pandemia, até porque a minha equipe é uma equipe de TI, a gente não teve virtualmente nenhuma perda de produtividade, nem perda de faturamento, nem nada. Mas, assim, para o meu estilo de liderança, foi uma merda. Assim, essa coisa de não ter convivência com as pessoas, eu acho péssimo. E eu, digamos assim, eu fui surpreendido ao longo, né, desses meses todos, diversas vezes, com situações, né, dramáticas que as pessoas estão passando que você não consegue detectar, você só detecta quando já é tarde, que é uma coisa que eu normalmente pegaria lá no início. Sim. E até agora eu ainda não consegui contornar isso totalmente. Eu não sei exatamente se isso serve como um gancho para alguma coisa. Tá? Você teve perda de produtividade na tua empresa? A produtividade não caiu? Não, mas se eu pudesse apostar numa coisa, eu acho que não caiu porque eu estou gastando combustível de uma coisa que eu construí antes. Entendeu? Se eu pegasse um cara e colocasse novo hoje, eu não sei se eu conseguiria construir nele o nível de engajamento que eu construí ao longo do tempo, entendeu? Eu não acho que não. E olha que interessante você está colocando aí. Esse combustível você vai queimar ele, né? Tá queimando. Vai queimar. E vai chegar um momento em que vai quebrar. Talvez seja a hora de fazer diferente, né? Para fazer diferente, talvez inovação seja imprescindível, principalmente para despontar. Eu só botei esse ponto porque assim, as pessoas se empolgam muito com essa questão de que a tecnologia permite uma redução de custos e um melhor aproveitamento do tempo e etc, etc. Mas o tipo de relacionamento que as pessoas têm e que garante esse desejo de ganhar junto, de construir junto, de se ajudar e tal, as pessoas construíram isso antes da pandemia. Sim. Se elas tivessem se conhecido já nesse modelo virtual, eu apostaria uma boa grana de que isso jamais chegaria no ponto de integração e de empatia e de colaboração que é. Assim, a minha equipe é uma equipe pequena, mas ela já era extremamente produtiva. Sim. Né? E eu sinto uma falta absurda de ter esse tete-a-tete, porque tem uma fatia gigante da comunicação que nem é verbal e que é fundamental. Lá naquele módulo no módulo do home office, se eu não me engano, acho que eu toquei de leve nesse assunto quando eu falei que um novo estilo de liderança vai ter que ser adotado. Como é que você lidera um time que não se encontra, né? Como é que você distribui prioridade? Como é que você toca dessas questões que não são tangíveis com um grupo que não se vê, que se vê numa janelinha, né? E você está levantando um lance interessante, cara. Daqui a um ano nós podemos ter um puta de um problema, cara, que é quando vão despontar as doenças da mente, as coisas que vão acontecer. É isso que eu queria pegar. As equipes vão quebrar, Luciano. As equipes vão quebrar.
Eu voltei para a ForLogic, conheci a ForLogic, a gente já está com quase 40 pessoas trabalhando lá dentro, porque os caras estavam desesperados. Tinha cara que estava dentro de casa sem sair há 3 meses, entendeu? As equipes vão quebrar, é uma questão de tempo. Isso não acontece do dia para a noite, isso é traumático. Tem gente que está adoecendo. Exatamente, as equipes vão quebrar. Deixa só um parênteses também nesse que as equipes vão quebrar e tudo mais, e fala-se muito que a produtividade aumentou, e hoje estava numa conversa exatamente sobre isso, e um ponto que surgiu, a produtividade, e aí até pegando um gancho do produtividade antifrágil, né, Luciano, a produtividade aumentou ou a gente está trabalhando mais pelo fato de estar mais disponível, mais conectado? Porque produtividade, que nem o Luciano já comentou, é quando você tem um input menor e um output maior. Sim. Eu não acho que a gente mudou a forma de fazer as coisas. Na verdade é que a gente está mais conectado, está trabalhando mais até mais tarde, mais cedo, para menos para o almoço. E por isso parece que a produtividade aumentou, mas não necessariamente aumentou, e sim a gente que está trabalhando mais. Então, por isso as equipes estão nesse ponto de estafado mesmo, assim, o pessoal pirando dentro de casa, com criança gritando, esposa, esse tipo de coisa. Eu tenho uma teoria que eu acho que é o seguinte: a hora que as coisas começarem a voltar, as pessoas saírem, a produtividade vai cair. Porque você imagina o cara hoje que não tem nada para fazer e a recreação dele virou trabalho, o cara trabalha, sei lá, sexta, ao invés dele largar o lápis 5 horas, ele vai embora até às 10, meia-noite. Quando tiver churrasco, esse cara vai largar. Quinta-feira ele sai antes, ele vai para academia. E aí eu acho que em algum momento as empresas que estão todas entregando escritório, etc e tal, vão começar a chamar esses caras tudo de volta. Porque não vai dar certo, essa conta não vai fechar, eu acho, né? Acredito. Só para compartilhar a minha experiência que eu tive aqui na refinaria de Bauxita, parte do trabalho que eu estava conduzindo dava para fazer home office, mas a liderança lá, a gerência, resolveu trazer todo mundo. A produção de alumínio aqui para exportação está no pau, está produzindo, muita gente que estava de home office, eles trouxeram de volta, porque a pegada indústria, né, é diferente da fábrica de software, dessa parte mais produção, precisa de gente. Outro projeto que eu acompanho também numa fábrica de papel aqui em Belém, tá todo mundo trabalhando. Então, porque demanda de papel aumentou, o dólar está em alta, a exportação de alumínio tá louco, estão pedindo muito. Teve alguns casos, principalmente aquele pessoal que era considerado grupo de risco, as pessoas mais idosas, as pessoas que tinham problema cardíaco, elas foram afastadas. Mas já está voltando todo mundo aqui, pelo menos na empresa que eu estou, e na empresa que eu estou indo para lá em São Luís do Maranhão, está todo mundo trabalhando. Pouca gente está em home office. E aqui, no caso da indústria, a produtividade desse pessoal que foi lá caiu. A produção na indústria aumentou, mas quem estava produzindo em home office caiu muito. Isso é interessante, viu, cara? Isso pode ser uma armadilha legal, que nós podemos se cair na narrativa. Isso me traz... Posso dar o viés ou não? Pode. Posso dar o viés? Eu acho que o segundo item tem que ser planejamento, cara. A habilidade de enxergar na escuridão, sabe? Informações fragmentadas, a gente não sabe direito o que vai acontecer, não sabe o que vem pela frente, e nós estamos sendo obrigados a tomar decisões agora, em cima de um futuro absolutamente incerto. Como é que você faz isso, cara? Como é que você se prepara para o que vem? Planejamento seria o próximo item, né? Posso só fazer um adendo nisso aí? Claro. Eu sempre tenho umas discussões muito acaloradas com o pessoal mais organizado que eu, que as pessoas são sempre mais importantes que os processos, né? Tipo assim, pessoas boas com um processo meia boca é melhor do que um processo perfeito com gente ruim. E assim, eu acho que nessa questão do planejamento, assim, numa situação em que você não tem visibilidade de muitos fatores, assim, como que você faz? Faz como faz com a gente mesmo, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que se tornar melhor para, seja lá o que vier, você estar mais preparado para enfrentar. Então, assim, a minha principal preocupação é essa, tipo, eu tenho a sensação de que as pessoas, não todas, mas assim, algumas pessoas estão se degradando com o tempo nesse modelo de trabalho. Então, assim, é óbvio que eu poderia chegar e adotar assim, tipo, não, vamos fazer um meio termo, né? Tipo,
E aí você consegue ter o melhor dos dois mundos, talvez. Ter ainda uma regularidade onde você consegue interagir, ter a oportunidade de fomentar aquilo que funcionava bem e ainda dar essa liberdade das pessoas trabalharem. Isso até já existia, né? Mas não existia nessa intensidade. Mas ainda assim, na situação que a gente está hoje, algumas, não são todas, mas algumas pessoas estão em pânico por razões variadas. Então, assim, até se você quiser propor essa coisa mais flexível, né? Ou, tipo assim, essa coisa meio termo, o meio termo numa situação para uma pessoa que está em pânico é o fim, entendeu? Você está, tipo, forçando uma situação. E aí você não pode forçar para um pedaço, não forçar para o outro. E sim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito delicado. Assim. Eu queria contar uma coisa para vocês. A minha empresa, eram 60 colaboradores até antes da pandemia, agora são 70, a gente aumentou, a gente cresceu. E nós devolvemos o escritório e instituímos o home office. Então, nos próximos 18 meses, eu vou contar como é que está sendo essa temperatura e como é que está sendo essa experiência. Um dos nossos produtos é justamente para controlar a jornada e travar o computador para não deixar o cara trabalhar até mais tarde. Justamente para o cara trabalhar dentro do horário dele. E é muito interessante que a gente percebe que as pessoas estão confundindo home office com pandemia. A pandemia traz esse estresse, traz essa sensação de que eu não posso sair de casa, traz essa coisa horrível, né, de você se sentir preso, de não sair para ir na padaria tomar comer um pãozinho. Isso é diferente de você trabalhar em home office, onde você vai poder fazer um horário mais flexível, você vai poder fazer a sua academia. E vamos lá, para quem mora em São Paulo, home office significa 2 horas no mínimo de vantagem por dia, porque você não pega trânsito. Né? As pessoas ganharam 2 horas e isso é muita qualidade. Então, é muita coisa para colocar dos dois lados da balança. E eu entendo tudo que vocês estão falando aí, todas as frustrações e dores, porque a gente contratou gente durante a pandemia e ao contratar gente que você nunca viu ao vivo na vida, é uma coisa muito diferente, é um negócio muito fora do normal. Então, eu acho que a gente tem que ponderar e estou com o Luciano aí, que a única certeza que eu tenho é a incerteza. Eu não tenho a menor ideia se isso vai dar certo. A gente só teve a coragem de fazer. Mas eu não tenho a menor ideia se vai dar certo. Né? Mas assim, né? Quem é empresário tem que arriscar, não tem jeito. Um dos garotos do Leadercast, que eu lancei a temporada hoje, né? Hoje já foi por a temporada inteira. Um dos garotos que eu entrevistei ali, ele falou o seguinte, ele falou que a pandemia serviu para a empresa dele quebrar um paradigma. Nunca passou pela cabeça deles contratar gente de fora de São Paulo. E eles contrataram 100 caras do Brasil inteirinho. Ele falou, cara, isso não passava pela nossa cabeça, quer dizer, prós e contras, né? Mas eu acho que o ponto que o Felipe levantou ali, esse negócio da doença, sabe, das pessoas estarem se degradando, isso precisa ser considerado, cara, sabe? Na hora de pensar num planejamento, vamos pensar num cenário daqui a um ano que talvez nós tenhamos que lidar com problemas muito sérios de, sabe, vai perder a conexão. E ao perder a conexão, você não tem mais confiança, sabe? Não tem como confiar, não tem comprometimento. Isso é muito difícil fazer por uma tela de computador, né? Então, a gente vai ter que considerar, talvez cresça muito a demanda. Cara, é impressionante. Eu estou fazendo um pod sumário, que eu estou fazendo hoje. Tá? Estou terminando o pod sumário, que fala de criatividade. Tem um momento lá que o cara fala exatamente, quando ele está examinando a coisa da criatividade, a autora dá um exemplo da série Billions, onde tem ali a Wendy Rhodes, quem assistiu a série vai lembrar, né? Que é uma das personagens principais. Ela é uma psicóloga que trabalha dentro de uma empresa de capitalistas, tudo macho alfa, os caras dando porrada para todo lado, e ela talvez seja a personagem mais forte da série, e o trabalho dela é devolver esses caras para dentro de si. E ela é um trabalho de psicologia, então ela senta, ela conversa, bota os caras para fazer meditação, e o cara coloca lá, fala como esse tipo de atributo está crescendo nas empresas, e isso vai crescer cada vez mais. Vai ser necessário alguém para cuidar da mente das pessoas, senão a máquina vai espanar, né? Luciano, oi. Ontem eu fiz uma rotina de 3 palestras aí sobre o Outubro Rosa e prevenção do câncer de mama, e eu tenho dito isso há algum tempo já.
Hoje a gente avalia muito em termos de fatores de risco, e aí tem dois colegas, acho que são 2 colegas médicos aí no grupo, né? A gente fala muito sobre fatores de risco biológico, né? E eu gosto muito de estudar sobre neurociência, sobre neurotransmissores, sobre o reflexo disso no nosso corpo. E isso já está muito mais do que estabelecido e muito mais do que comprovado de que a manifestação física, né, a manifestação, o nosso corpo vai refletir aquilo que nós sentimos, inclusive as nossas emoções. E aí, levando em conta tudo isso que nós estamos falando aqui, e alguns de vocês estão falando, a gente tem também um paradoxo gigantesco, né? Entre as relações entre as pessoas, principalmente, essa relação à distância, e aí a gente fala de geração, e isso é nossa responsabilidade. Toda vez que alguém fala, né, a gente entra nessa questão de conflito de geração, e uma geração falando mal sempre fala da próxima que está vindo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu sempre digo, né, quem criou essa geração e quem deixou ela se tornar assim fomos nós mesmos, entendeu? Foram os mais antigos que permitiram situações ou criaram circunstâncias que a próxima virou isso, digamos assim, né? E aí, levando isso em conta, a gente tem hoje, né, muitas barreiras, né, entre as relações pessoais, né? A gente tem imagens desconexas, as pessoas estão criando filtros, né? A gente vê esse tanto de filtros, de memes, de possibilidades de coisas que podem ser usadas aí nos aplicativos, nessas redes sociais, e que se mascara, né, de uma forma muito fácil o rosto. Agora tem um aplicativo que troca até o rosto, né? Eu nem sabia disso e vi esses dias aí o pessoal brincando, colocando o rosto de outro em artista, em clipe até no clipe da Jennifer Lopez lá, o rosto da outra menina. Então, umas coisas assim. Então, as pessoas têm manifestado muito essa vontade de troca de identidade e muito desconexo com a realidade, né? Eu uso como exemplo que às vezes você conhece uma pessoa, né? E eu falo às vezes isso com a Evelyn, com a minha esposa, quando a gente foi agora no processo de contratação até, você vai olhar as redes sociais da pessoa, quando você conhece ela pessoalmente, não é a mesma pessoa. Não. Né? Não é a mesma pessoa. Existe ali um mundo que é exposto, um mundo de fantasia, um mundo que não é o mundo real, entendeu? E é esse mundo que muitos jovens, que muitos adolescentes têm vivido, né? E, infelizmente, tem muitos adultos caindo nessa fantasia de um mundo que não é um mundo real, né? Que é um mundo... E a pandemia fez, ao meu ver, com que muitas pessoas mergulhassem, né? Se jogassem diante disso, né? Pelo isolamento, por tudo, a parte de conexões e redes sociais virou um negócio, assim, né? Inimaginável. E eu percebo que o reflexo disso tudo são pessoas cada vez mentalmente mais doentes, são pessoas mentalmente mais complicadas. E isso vai manifestar fisicamente em câncer, vai manifestar fisicamente em hipertensão, vai manifestar fisicamente em outros tipos de monte de doenças, entendeu? E isso, lógico, já está muito bem estabelecido. O nosso sistema imunológico responde ao nosso emocional, né? Tanto que a pessoa passa por um trauma, passa por um susto, passa por alguma situação, a imunidade dela baixa, ela fica gripada, ela passa por uma situação mais complexa. Então, as pessoas estão esquecendo disso, né? Existe realmente um discurso de algo saudável, mas as pessoas esquecem que o conceito de saúde, de ser saudável, é o bem-estar biopsicossocial, biológico, sim, psicológico e social. A gente até está numa onda de foco do biológico, do físico tá bonito e tal, mas às custas de quê? Né? E vamos analisar como um tripé, né? Ter saúde não é ausência de doença, mas é o bem-estar biológico, psicológico e social, né? Eu vejo que o biológico as pessoas têm buscado cada vez mais, mas o social e o psicológico tem sido devastador. Então, é isso que eu dizia na minha palestra ontem falando, né? Não adianta a gente buscar o biológico, não adianta eu falar aqui de mamografia, de rastreamento, se o restante, né, nesse tripé, o equilíbrio está, né, totalmente pesado somente para um lado e a gente vê que a sociedade tende a
a caminhar justamente para essa questão do social e do emocional que acaba puxando, né, para o lado da doença. Isso vai manifestar em doenças que a gente às vezes nem sabe que ainda podem aparecer, que podem existir. E vai chegar no teu colo, né, cara? Vai cair no teu colo. Vocês estão ouvindo o doutor Marcelo Barbizan, né? Que trabalha na linha de frente lá, tá lá na UTI recebendo pacientes que estão num estado que eles podiam ter cura, né? E demoram tanto para chegar que já não tem nem cura mais, né? Então, tem um impacto grande vindo aí. Bom, a gente deu uma volta interessante aí na conversa. Esse é um insight bom para a gente pensar, cara. Isso dá muito pano para manga, né? Alguém teve alguma ideia aí da ordem? Eu acho que nós não vamos conseguir ordenar isso aqui. Eu acho que a ordem... ela vai... que não temos ideia. Cada um pensa uma ordem diferente. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Eu acho que no final das contas vai ser foda, sabe? Assim, independente da ordem que for, você sempre consegue fazer isso. Você pega um assunto muito simples, você amarra ele de um jeito bem legal e no final fica sempre legal. Então acho que a ordem vai ser independente, cara. Então, vocês confiam em mim para determinar a ordem? Isso aí. Pô, te entreguei 3 mil sem saber o que é, cara. Eu ia falar isso. Eu tinha um chefe. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Eu tinha um chefe gaúcho. O Paulo Regner, meu chefe gaúcho, ele chegava lá e ele fazia uma pergunta qualquer. Eu acho, ele virava e acho mais eu que sou mais que tu. Então, cara. Eu que tô fazendo essa merda aqui, eu vou achar bem aquele Luciano, mas fiquem tranquilos porque vai ser legal, não importa a ordem. Eu só vou... A ordem que está colocada aqui, a única diferença que tem aqui é o fato da produtividade ter passado para primeiro lugar, tá? Ela não seria primeiro lugar nunca. Ela foi por conta da pandemia. E aí eu tive que encavalar 5. Então eu sabia, desde o começo, que moral e ética seria a última. Seria o momento que eu faria o fechamento com moral e ética, né? Que são os valores que não mudam, não importa o normal que venha pela frente, né? E aí, quando a coisa começou a ficar escura, foi que o planejamento veio para frente. Eu falei, cara, como é que eu vou tomar decisão no escuro? Então tem que ter algumas ferramentas. Eu já fiz não sei quem daqui assistiu a palestra do Planejamento Antifrágil, que foi quando eu comecei a montar o processo todo, né, para trabalhar em cima de planejar com poucas informações. Esse pode-sumário que vai ao ar na semana que vem, ele é muito legal porque ele fala exatamente disso, da importância de você, quando não consegue enxergar nada, você tem que se agarrar na tua intuição. E aí começa a discutir intuição, que vai ser um mergulho muito grande em cima desse processo aqui. Então, vamos lá, cara. Eu vou cuidar aqui. Eu prometo para vocês que eu vou fazer com carinho, tá? Ó, são 22 horas e 32 minutos. Estamos com 1h30 aqui. Eu estava tentando ficar perto de 1 hora. Já vi que vai ser complicado a gente deixar na 1 hora, porque o papo é muito bom. Esse insight que nós tivemos aqui agora, já vai render algum cafezinho aí. Já estou começando a maquinar aqui um cafezinho em cima da doença que vem pela frente aí, né? Olha aqui, ó, toda live eu pretendo terminar trazendo para vocês uma dica. Inclusive eu criei aqui um negócio chamado a dica da live. Vocês estão vendo a página aí? Então, né? A dica para vocês hoje vai ser isso aqui. É um site chamado Quillette. Já ouviram falar? Alguém conhece? Quillette. Essa dica aqui é do Jordan Peterson. Olha quem dá a dica, cara, né? E esse site aqui é interessante, que ele diz o seguinte aqui, ó. Quillette é uma plataforma para pensamento livre, para liberdade de pensamento. Nós respeitamos ideias, até as perigosas. Nós também acreditamos que a liberdade de expressão e a troca livre de ideias ajuda as sociedades humanas a florescer e progredir. O Quillette está nessa direção. Eles montaram uma plataforma para esse tipo de troca, né? E é muito legal. Tem uns caras escrevendo uns textos lá que são sensacionais, que pegam um ângulo que você não viu. Então, se vocês tiverem a chance, toma nota aí, quillette.com. Quem dominar Acabei de entrar aqui, Luciano. A foto de capa tá o Glenn Greenwald. Perdevaldo. Já deve ter um termo aí, alguma coisa... E tá falando que ele saiu do Intercept. Ele foi censurado pelo Intercept e se magoou. Vocês querem um insight? Vocês querem um insight? Ele saiu do Intercept americano, não se sabe se saiu do brasileiro. Provavelmente não. Mas eu não sei como é que funciona isso aqui, né? Agora, ficou uma coisa interessante, porque meu filho mandou uma mensagem para mim falando, pai, eu ouvi ele falando e eu não estou entendendo qual é a dele, cara. O que é dele? Eu falei, ele sofre de um negócio chamado síndrome de lobão. Eu sou contra qualquer maioria.
Entendeu? No momento em que eu entendi que eu estou navegando numa maioria, eu fico contra. O Lobão é assim, né? Se ele abraça uma ideia e essa ideia ganha peso, ele fica contra ela. E é o caso do Green. O Green é contra qualquer coisa que ganhe maioria. Lá nos Estados Unidos, começou a ganhar a maioria, coisa do Biden, ele vai bater no Biden, né? E ele, nem que seja para ir contra os amigos dele, os cupincha dele, né? Então, é um tipo de gente que dá trabalho, cara. Esses caras dão trabalho, né? E ao mesmo tempo em que eles atiram para todo lado, eles dão trabalho, porque esse cara aí, para atingir o objetivo dele, ele passa por cima de qualquer coisa. Então, eles estão questionando hoje como é que é a moralidade de você divulgar conteúdos de um laptop que foi largado num lugar, sem discutir a moralidade de você usar informações que foram roubadas num celular de alguma autoridade. Então, está um nó tremendo essa discussão. Eu não sei exatamente onde vai chegar, mas se não doesse tanto, seria muito divertido ver, né? Eu não sei onde vai acabar isso aí, mas de qualquer forma. Então, fica aqui uma dica para vocês, né? O quilete.com. Moçada, o que eu preparei de apresentação aqui foi isso. Deixa eu parar com o meu share aqui, voltei aqui para o normal. E, na verdade, hoje a ideia era só a gente se aproximar, trocar umas informações aí rapidamente e dizer para vocês que nós vamos estar aqui insanamente trabalhando nesses próximos 4 ou 5 dias. Nós encontramos um ninho de Klingons que parece que funciona. É uma tribo Klingon perdida no planeta deles, que parece que não foi contaminada ainda. E a gente parece que nós achamos esses caras. E provavelmente estou precisando contratar. Provavelmente em algum momento nós vamos trazer o Júlio Bessa, que comanda a empresa, né? Que é quem está fazendo com a gente toda a parte de montando páginas e lançamento, toda a parte de técnica desse processo, sem contar a parte da NetShowme, né? Eu não estou contando com a distribuição do material. Eu estou contando com todo o marketing, com as páginas de pouso, com a técnica de vendas, com as coisas todas. É o mesmo cara que faz tudo para o Jordão. Ricardo Jordão está fazendo para nós agora. E com uma velocidade de reação muito interessante lá. Está indo bem por enquanto. E provavelmente a gente vai conseguir com esses caras aqui dar um upgrade no que a gente fez quando lançou Produtividade, né? Pelo menos o material que nós vimos aqui tá ficando bem interessante. Então, nos próximos dias vai ter que dá cagada. Desculpe. Elogia muito que dá cagada. Pois é. Toda vez toda vez que eu falei bem de um Klingon, eu quebrei a cara. Toda vez. Eu nunca escapei. E eu estou torcendo para ser... Esse, pelo menos, não foge. Olha, a cagada... Luciano, diga. A cagada é inevitável. Você só precisa de um cara que esteja comprometido. Mas que eu falei, esse não foge. Esse é o primeiro que eu vi que não desaparece. Não pode fugir, tem que saber resolver rápido. Mas a cagada é certa. Sem dúvida. Sem dúvida. Só por falar nisso, hoje até eu estava comentando com um amigo meu que é assinante do Premium e ele usa o aplicativo do Café Brasil aqui nos Estados Unidos e falou que estava travando muito. Tá. E eu não uso o aplicativo, então eu não sei se esse problema porque a primeira vez que eu tentei baixar, acho que não tinha disponível para baixar aqui, então eu nunca criei o hábito de usar o aplicativo. Eu não sei se o pessoal tem problema. Os caras criaram um aplicativo que funciona perfeitamente no meu celular. No meu. Então a turma reclama, eu vou lá e funciona. Eu falo, caceta, eu virei Klingon, né? Que o cara reclama para mim, eu falo, pô, no meu funciona, seu burro, né? Então, mas ele tem problemas, ele tem problemas com o Android. O Android é terrível. A combinação do aparelho com o sistema operacional número tal dá um nó que ninguém descobriu o que é. Então os caras têm que pegar um por um. Qual é teu aparelho? Qual é o número da versão que você usa? Cruzam com o outro. O que está acontecendo aí? Aqui trava. E o karma do usuário também. Ô, Luciano, você sabe qual é a frase mais dita pelo profissional de TI? Qual é? Que estranho. É isso aí mesmo, né? Todos falam. Muito bom. Eu, inclusive. A minha máquina funciona. Na minha máquina tá funcionando. Deixa eu dar um bastidores para vocês aqui. Luciano, manda o cara reiniciar só. Eu tô quebrando essa é a segunda frase mais falada. Eu tô quebrando o pau com os caras da NetShowme. A NetShowme é uma plataforma de OTT, que são as plataformas de assinatura recorrente
que mais estão crescendo no mundo inteiro. Esse é um projeto novo, não é uma coisa novo em termos, mas é um projeto que ainda está novo, eles estão aprendendo uma porrada. Eu dei um puta azar, porque o projeto do Café Brasil Premium, de certa forma, ele nasceu como piloto de uma empresa que enxergou naquilo uma oportunidade, criou um projeto e começou a vender para clientes, e aquilo ficou tão legal que atraiu a atenção da NetShowme, que foi lá e comprou a empresa. Então, eu que era o piloto, eu fui herdado como um piloto também e entrei com uma estrutura comprada que foi assimilada por uma outra estrutura com 2 sistemas que não se falavam, né? E aí, cara, foi um ano de inferno. Embora eu tenha ido para uma empresa muito maior, com uma baita estrutura, foi um inferno de um ano, porque os caras tiveram que optar qual sistema eles iam usar, e quando escolheram usar um deles, eles tiveram que migrar um para dentro do outro. E na migração foi uma merda. Até hoje eu estou sofrendo, porque todos os clientes que eu tinha, os assinantes que eu tinha do Premium, entraram numa categoria que não existe no novo sistema, que é uma categoria do Old. Então, eventualmente, o cara muda uma chavinha, estoura os olds, aconteceu outro dia. O sistema simplesmente apagou o CPF da turma. E ao apagar o CPF, você quer trocar teu cartão de crédito, nada funcionava. E até descobri o que era porque eu era uma herança, né? Bom, eu fiquei tão puto que eu fui atrás e conversei com 2 outras empresas de OTT. Uma delas eu trouxe, sentei com os caras, mostrei todo o processo, os caras desistiram, não quiseram pegar, né? A outra, pô, adorei, os caras mandaram o projeto e eu fui falar com os clientes dos caras, né? E, bicho, é o mesmo inferno, é igualzinho, é igualzinho. Um deles, inclusive, largou tudo, o pessoal do administradores.com, que é robusto e é gigante. Largou o projeto brasileiro, foi para os Estados Unidos, comprou um projeto americano e voltou para o Brasil, de novo o projeto brasileiro, porque se fudeu lá fora em inglês, né? Então, então não está sendo fácil a gente conseguir. Então, o que acontece? O barco está andando, ele está navegando, ele está indo. Estão faltando vários confortos, que eventualmente a gente consegue arrumar um de cada vez. Então, eu pressionei tanto os caras da NetShowme que eles abriram a minha possibilidade de eu pegar uma empresa para fazer um aplicativo fora da NetShowme, né? Para isso, eles tinham que me abrir a API do sistema deles, que não existe, não está documentada ainda, não está montada. Então, eu estou conversando com uma empresa que está fazendo os aplicativos deles, que já conhece, já conseguiu decupar a API deles e que vai poder me ajudar a construir do zero um aplicativo novo para poder entrar no lugar desse que nós temos hoje, né? Então, cara, são processos que, a princípio, quando a gente olha, cara, é muito... Por que não faz, né? Porque tem uma amarração gigantesca, cara. É um negócio que tem uma Vind lá atrás, tem uma fintech amarrada. Se você muda um negócio aqui, muda lá também. É um pavor. E como não tem ninguém sentado em cima do projeto do Café Brasil, mas esse alguém está atendendo várias empresas, eles têm que considerar lá que se eu pedir para o cara mudar um atributo, ele corre o risco de mudar esse atributo para todos os outros clientes ali. Então, cada hora que você mexe, é um nó diferente que aparece. E aí os caras começam a falar em Klingon, e aí acabou, cara, não tem jeito. Então, eu estou nesse momento aqui com os caras analisando o aplicativo atual para mandar para mim na semana que vem uma estimativa de o que custaria fazer um aplicativo do jeito que tem que ser, com um player decente, um aplicativo que você consiga fazer ouvir em segundo plano, com tudo aquilo que dá problema em alguns celulares aí. Mas é o dia inteiro, tem estresse, né? E agora que a Bárbara veio para o barco, a Bárbara é que está brigando com esses caras também, porque cada reclamação de vocês cai para ela, e ela é que tem que brigar com o cara lá que pede o seguinte, fala, muito bem, tem uma reclamação, muito bem, escreva para o e-mail suporte@netshowme, nós vamos mandar para você um protocolo, o protocolo terá um número, esse número será respondido em até 48 horas, e cada hora que vem a resposta vem um Zé diferente, e aí, cara... então, eu fui cutucar isso aí e descobri que a NetShowme cresceu 400% durante a pandemia. Alguma empresa consegue sair impune de um crescimento de 400%, cara? É impossível. É impossível. Os caras estão... Todos os processos quebram. Todos. Cara, tudo. Todos os processos tudo, quebram. Nada seguro. Os caras sobra um processo. 400%. Tem que ter muita gente boa para compensar esse processo. Não funciona. Não dá. E é nesse barco que eu tô... É com esse barco que eu tô navegando. Então... a gente precisa de um pouco mais de paciência aí para... Não que não tenhamos, todo mundo aqui tem paciência. Eu sou o cara que mais tem, né? E vocês têm também. Então tem momentos que a gente vai ter que passar por cima de alguns atributos. E agora nós tiramos tudo do Hotmart e estamos indo com todo o projeto para dentro da NetShowme, que na teoria vai funcionar muito bem, tá?
Mas, vamos ver o que vai acontecer ali. A gente vai testar agora. Nós estamos fazendo a transição do produtividade antifrágil todinho para dentro da NetShowme. E a partir dele nós vamos começar a ver o que vai acontecer. Então, tá aí, cara. São bastidores, nunca é fácil fazer e não tem resposta simples para nenhuma dessas questões aí, não, né? E só para usar mais um jargão de tecnologia, de Klingon, e que representa bastante o que você está passando, é que a gente fala que Deus fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado. Você tá num tipo de cenário de legado, onde você tem que mudar de um lugar para o outro. Muda totalmente de figura. Isso porque eu consegui manter a fintech. Eu mantive a Vind. Porque em algum momento foi aventada a possibilidade de mudar o sistema de pagamento. E aí era uma migração, cara, de assinantes de um sistema para outro. Aí é um inferno na Terra, cara, né? Eu consegui manter a Vind, né? Então, tudo isso vai indo, mas é o preço, cara, de não ter uma... Essa tecnologia não está madura, tem 1000 problemas nela, eu já investiguei várias delas, e aquelas que dizem que funcionam muito bem, você vai falar com o cliente, o cara está reclamando igual eu estou reclamando com vocês. Então, tem que viver um pouco disso aí e paciência. Daqui a pouquinho vai estar redondo. O aplicativo está muito melhor do que era há um ano atrás, e quem sabe daqui a pouquinho eu vou estar com ele redondinho aí, né? Mas é isso aí. Bárbara, você está aí? Estou aqui. Você comanda aqui. Nós vamos partir para os finalmente aqui, então. E tem alguma coisa que eu esqueci? Tem alguma coisa que você quer lembrar? Não, eu acho que é isso, né? A gente deu um panorama do programa, perguntamos e descobrimos que nunca vamos chegar a um consenso, então você que vai ser o comandante mesmo da ordem dos cursos, eu acho que deu para dar uma boa síntese aí do que vai ser. A gente acredito que todos tenham entendido que hoje foi um dia mais da gente se conhecer, entender expectativas, alinhar expectativas, né? Eu não me apresentei, você não me deixou me apresentar, mas eu acho que todo mundo aqui já me conhece, então vou deixar por sua conta. Sim. E é isso, continuo à disposição de todos, ou no grupo, ou em privado. O Luciano falou, e é bem verdade, se eu estiver acordada 2 da manhã, eu respondo 2 da manhã. Se eu tiver 4, eu respondo 4. Eu tenho nervoso de pendência, por isso que eu realmente brigo muito com a NetShowme, brigo muito com os sistemas. A Cristiane agora acabou de perguntar quando é que vai começar. Oficialmente, os cursos, Cristiane, a gente vai começar pelo Camp, que vocês estão ganhando ele de presente. Como o Luciano disse, ele vai ser aberto para o grande público, mas os primeiros MLAs, né, os primeiros 35 estão ganhando de presente, e ele vai ser lançado agora em novembro, então já começa esse ano. E a primeira perna do MLA mesmo, do completo, ela vai começar em março, e provavelmente, pelo que a gente conversou aqui, com o curso do planejamento. O Zoom a gente vai manter, não temos uma periodicidade definida, né? É conforme demanda de vocês e conforme a gente achar necessidade, mas vai ser intenso, e a ideia também é gravar para quem perdeu poder assistir depois, ou, enfim, participar de quais puder. E eu acho que eu falei tudo. Tá, uma coisa que tem que ser... Quando você fala assim, pô, vai ser em março, pô, não vai acontecer nada até lá, vai acontecer um monte de coisa até lá. Vai acontecer lives, vai acontecer materiais extras que vão estar rolando no meio do caminho. Em alguns momentos eu vou pedir para vocês analisarem ou avaliarem até algumas coisas que nós estamos fazendo aqui, estamos com algumas ideias malucas, e até alguns materiais que só vão sair depois que passarem por um escrutínio de vocês. Então, as atividades vão estar acontecendo. O bloco pronto, anunciado para o mercado, nasceu a perna número 1 do curso, vai ser em março. Só que vocês vão estar acessando muita coisa desse material antes de ir lá, porque ela vai estar crescendo com vocês participando. É a mesma coisa que... Imagine que isso aqui é um prédio em construção. Vocês viram a planta, né? Eu estou mostrando a planta. Luciano, só para entender ali a pergunta da Cristiane, acho que ela falou assim, se como você colocou a primeira perninha lá do produtividade, que seria já o curso pronto do produtividade antifrágil, igual eu na correria eu acabei não me inscrevendo e não fiz. Não, ele vai estar disponível. Pelo que ela perguntou, o curso da produtividade são os mesmos, já terá disponível, acho que é essa a pergunta dela. Sim, eu estou vendo aqui agora. O produtividade é só o trabalho de passar ele de um lado para o outro. Eu estou revisando todo o material, nós estamos repassando de um lado para o outro. Provavelmente vai ter alguma correção a ser feita nele, mas a base dele são os mesmos módulos do produtividade antifrágil. Então, quem já fez
já é o mesmo curso. Quem não fez vai poder começar com ele já, tá? Ele vai começar com ele já. E aí, a hora que você parou, eu ia completar com alguma coisa que eu acabei... Mas em março vai ser... O primeiro módulo vai ser o produtividade. Não. O primeiro aí já vai ser o planejamento. Tá bom. Já vai ser o planejamento. O que vai acontecer agora é fazer a transferência do produtividade, botar ele para rodar ali dentro, com alguma coisa a mais que nós vamos botar ali. E aí, do zero, vai ser o planejamento. Que eu acho que vai ser o planejamento. Vou deixar ele mesmo aí. Aí é o primeiro para valer, tá? Só que quando ele for lançado, vocês provavelmente já vão ter visto uma porrada de coisa que vai entrar ali, né? Que eu vou passar para vocês algumas coisas antecipadas, né? E conforme for nascendo, aí vocês vão ver o processo de criação, eu vou querer compartilhar com vocês a hora que estiver fazendo alguma coisa, mostrar como é que é feito, mostrar como é que nasce um PowerPoint a partir de um conteúdo bruto, né? Como é que eu transformo, como é que eu busco a informação em algum lugar e transformo essa informação em algo utilizável aqui de um podcast ou coisa e tal. Então, eu quero compartilhar com vocês o processo também, né? E, inclusive, algumas partes do processo de planejamento do curso em si, que é muito legal, sabe? O que deu certo, não deu, como é que foi o marketing, sabe? O que a gente fez na hora de montar o processo de lançamento, sabe? Na hora de definir o investimento, onde é que foi, o que deu resultado. A gente quer compartilhar essas coisas também e ter uma construção em conjunto. Eu lembro o que eu estava falando. Vocês viram a planta e agora eu vou fazer o prédio, né? E em algum momento eu vou chamar, cara, vem cá, dá uma olhada aqui, o que vocês acharam disso aqui? Pô, bicho, tá muito pequena essa. Muda o vaso de lado, sabe? Aquela porta abre um pouquinho para poder passar uma cadeira de roda. Então, esse tipo de coisa nós vamos estar fazendo. E em março sai o primeiro bloco. O primeiro bloco nasce em março a partir do zero, mas a partir dos insights que nós vamos ter ao longo do caminho, tá? Luciano, o primeiro sai em março, que é o planejamento. Sim. E a produtividade ainda vai ter depois? Ou a produtividade vai ser anterior a isso? Não. Produtividade é o zero. Produtividade é o zero. Tá bom, beleza. É o planejamento, tá? Perfeito. O que nós estamos fazendo agora é a transição para dentro de uma nova plataforma. Nesse processo, algumas coisas estão sendo revisadas, então vai ter algumas surpresas ali no meio do caminho, mas o grosso é o que está lá dentro do... Ele é o módulo zero. Tá? Então, se algum de vocês não fez o produtividade, ele vai estar disponível. Tá? E para quem é gestor aqui no grupo, essa questão que o Luciano colocou de colocar a redundância, mas de mostrar como é que é o processo de criação, de PowerPoint, isso já é de um ganho assim excepcional, porque o que o Luciano tem de produtividade para criar, né, conteúdo de liderança para quem é gestor, eu acho que já vai ser um curso aí à parte também. Realmente, eu tenho certeza que vai somar muito para quem é gestor e está aqui no nosso meio. Tá. Outra coisa que é bom vocês saberem, e já está acontecendo, tá, com alguns de vocês. Tem gente aí que entrou comigo no privado. Tá, entrou no privado. E fiquem tranquilos, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser entrar no privado, entra no privado e a gente conversa lá. Já fiz isso, acho que com 2 ou 3 de vocês aqui, que surgiu uma questão qualquer que foi para o privado e a gente fez lá, tá? Evidentemente, eu não tenho todo o tempo do mundo para estar... Mas, cara, eu tô ali, eu tô conectado e tô ligado. Se você entrar no... Meu telefone tá aí com vocês, né? Tá no grupo. Então, vocês são realmente uma turma especial que tem todo o acesso, cara. Quiser vir aqui visitar, é só mandar venham. Para vocês, eu vou ter a abertura de todo o sistema. Outra, usem o Ask Luciano, né? Quem participa lá da confraria já sabe o que é. Hashtag Ask Luciano. E pintou uma pergunta, manda, cara. Manda a pergunta aí que a gente vai trabalhar e vou abrir para vocês todo o processo. Eu quero fazer o seguinte. O processo tem que ser aprendido, tá? Além do assunto em si estar mergulhado nele, o processo para chegar ali é riquíssimo, cara. É muito legal, cara. E entender de onde é que vieram as informações, como é que elas são conectadas, como é que faz, que setup eu usei para preparar as coisas aqui, como é que eu cheguei naquele setup. Puta, isso é riquíssimo, cara. Dá para fazer um bloco só de setup. Esses dias para trás, eu lembro que eu comentei lá no grupo, né, que a gente era horta. Que você pega, eu vejo muito isso em podcast muito antigo seu. Você pega um assunto que é super mundano, super simples, super banal,
e você faz um conteúdo muito bacana sobre aquilo, você dá um ponto de vista assim que eu nunca consegui imaginar naquilo. Aproveitando até para talvez gerar conteúdo para você conseguir fazer isso, talvez seja bacana a gente levantar alguns assuntos, claro que com a sua mediação e etc. Sim. E nesse meio tempo até março, para a gente conseguir discutir e amadurecer muitas das coisas, sei lá, planejamento. Galera, vamos escolher 2 temas aqui de planejamento, e nesse meio tempo, claro que talvez você não consiga participar, até para a galera se unir, a gente fazer umas reuniões no Zoom para discutir. A gente seleciona, tipo, sei lá, 3 ou 4 que são mais específicos sobre o assunto para poder discutir. Isso pode virar material para você tirar muita coisa para jogar no curso depois, e até para a gente vai enriquecendo muito, né? Tem muita gente experiente aqui que pode agregar, teve gente aí que já falou coisa que já me deu muita ideia bacana, para a galera ir se aproximando, enquanto a gente, né, para poder se encontrando quinzenalmente à medida que for necessário. Gabriel, a gente vai trazer para cá o que a gente aprendeu com o grupo do Telegram, que é sensacional, cara. O que a confraria está gerando conteúdo que a confraria consome, né? A Confraria Café Brasil gerou um podcast dentro da confraria. Os caras estão gravando e botando o podcast no ar. Eles, entre si, estão gerando conteúdo que eles mesmos... Tem uma porrada de Café Brasil que nasceu a partir dos insights que vieram de lá. Tá? Coisas que os caras levaram, bicho. Olha essa matéria que eu achei. Olha esse conteúdo que está aqui. Então, tudo isso, para mim, é riqueza, cara. Quanto mais a gente jogar no balde aqui, e não tem o problema. A Confraria Café Brasil tem uma série de grupos paralelos ali. O pessoal se junta, começa a discutir, vamos abrir um grupo para aprender a falar inglês. Abrir um grupo para fazer uma ação social. E aqui não é diferente. A diferença é que aqui nós estamos mais focados do que é a confraria, é o mundo aberto. E é tudo, né? Aqui nós somos muito mais focados, né? E eu acho que vocês vão trazer conteúdos que são, sem dúvida nenhuma, fundamentais. E outra, usem um ao outro. Sabe? A hora que pintar uma dúvida... É isso aí, a intenção é essa. Relacionada à saúde, pergunta para o Dr. Marcelo. Entendeu? Então, vou fazer o jabá do Café da Confraria. Quem não conhece, né? Tem o Café da Confraria. Eu de vez em quando dou meus pitacos, faço parte do grupo que ajuda lá. Quem não conhece, procura depois. O Café da Confraria é um podcast que surgiu dentro da própria confraria. Como diz o pastor Rony, é a Deep Confraria. A Deep Confraria. Mas eu estava dizendo aqui, então usem vocês, cara. Eu descobri que tem alguém aqui que sabe de inseto, cara. A hora que eu tiver que saber de inseto, eu sei para quem perguntar. Tá cheio de Klingon aqui? Pô, vou recorrer aos Klingon, né? E assim vai. Então, vamos usar um ao outro e fazer com que isso aqui seja uma soma. É muito maior do que eu sozinho aqui ficar jogando o conteúdo para vocês, esperando que vocês com certeza placidamente fiquem assistindo. Não, cara. Eu quero mais provocar esse tipo de loucura aqui, né? Vamos dar um choque aqui para todo mundo agitar. Tá todo mundo gostando de ser rato de laboratório aqui. Manda ver. Tá todo mundo. A minha vida inteira. Eu fui rato de laboratório a vida inteira, cara. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fui experimentar em mim. Então, chegou a hora de dar o troco. Tá bom? Então, eu me perdi naquela hora que eu botei. Eu estava tão focado aqui em mostrar para vocês a foto da Bárbara que eu atropelei apresentar a Bárbara. Então, quem quiser conhecer a Bárbara, tem um Leadercast com ela, que vocês, alguns já ouviram. Quem não ouviu ainda, procure, tem um Leadercast que ela conta a história dela. E a Bárbara chegou a trabalhar comigo aqui diretamente porque ela começou a me dar insights do nada, sabe? E a gente conversava e ela, o insight é assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que não é assim? Por que não é assado? E eu lembro que um dia ela elencou uma sequência de coisas que eu tinha que fazer para melhorar a capacidade de vender os produtos aqui, que quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, tudo que ela falou faz sentido, né? E aí eu comecei a falar, vem cá, você não quer ajudar a gente a fazer o Sarau Café Brasil? E a gente começou a organizar o Sarau. Ela esteve com o Felipe Apriliano, né, para usar uma área que o Felipe tem no Rio de Janeiro, para a gente... Aconteceria um Sarau lá. E aí, cara, chegou o final de ano, aquela loucura, emendou com pandemia, e aí o bicho do Sarau parou, e foi quando surgiu a oportunidade do curso e tudo mais. Falei, vem para o barco. E ela veio para começar a fazer algum trabalho no site, aquilo foi ampliando. Quando estourou a pandemia para valer, e a gente partiu para a produtividade antifrágil, e ela pegou o touro pelo rabo, é que eu vi a importância que tem você fazer esse tete-a-tete, sabe, a coisa do relacionamento. Eu estava focado em criar conteúdo e entregar conteúdo, e a Bárbara trouxe essa história que não basta criar e entregar. Você tem que levar em mãos, cara. Você tem que conversar com as pessoas.
Não pode ser uma máquina respondendo, sabe? Tem que construir com elas um relacionamento e aí muda tudo, cara. Porque o cara que passa... Quem passou pelo Produtividade Antifrágil viu como é diferente dos cursos normais que tem por aí, que o cara bota um produto, né, e foda-se. Faça aí, você está sozinho, né? E a gente não quis criar. Eu queria criar um negócio que as pessoas não ficassem sozinhas. Isso aqui é o cúmulo do que nós fizemos lá. Nós estamos indo mais longe ainda, né? Então, a ideia é essa. E por isso que ela está aqui. Viu, Bárbara? Obrigado pela... Eu achei que você falou que quando você percebeu, ela bateu na sua porta 3 horas da manhã, te entregou uma pasta cheia de papel, né? Do nada. Não chego a tanto, não chego a tanto, mas foi quase. Porque o bicho fica no pé. O bicho fica no pé, cara. Fica no pé. Mas é aquela história. Como são sempre insights para construir alguma coisa, não é insight para me encher o saco. Se ela está me pentelhando é porque tem alguma coisa para ser construída lá. Então, por mais que o cara tem estresse, é loucura, no fim vai sair um negócio legal, né? E essa troca de bolas aí que acabou... A gente tá batendo um bolão, cara. Passa a bola quadrada, ela me manda arredondada, eu arredondo mais um pouquinho, e aí as coisas acabam saindo. Então... Te sobra tempo de produzir, né? Tenho na Bárbara esse porto seguro, sabe? A hora que der o rolo, a encrenca, que vocês precisarem, e inclusive de insights de como é que o projeto tá andando, ela sabe mais que eu. Ela sabe, eu tenho coisas que estão acontecendo que eu não tenho a menor ideia. Ela sabe mais que eu, então usem à vontade. Eu tô falando em nome dela, tá? Mas eu acho que ela concorda. Não sei, vamos ver. Não, estou à disposição de todos, com certeza. Tá bom. É isso aí, moçada. Então, muito obrigado a vocês todos aí por dedicar esses 90... 2 horas, ó. 120 minutos da vida de vocês dedicado a esse projeto aqui. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Não somos de Esparta, mas a gente sabe brigar, cara. E eu espero aí que a gente tenha na sequência aqui algumas coisas bem legais, né? Não deixem de participar lá do WhatsApp. Usem e abusem. Para mim tinha que ser Telegram, mas tudo bem. Vamos ficar no WhatsApp, vamos continuar. A gente vai fazendo acontecer ali. Até a gente perceber que vai precisar de mais recursos do que está ali, a gente parte para alguma outra coisa, tá bom? Tá mal acostumado com o Telegram, viu, Luciano? Pois é, cara. Do Telegram, cara. Que pureza. Eu passei 2 dias tentando encontrar como é que punha o editar no WhatsApp. E, cara, mas por que não tem? É o grupo que tá errado. Eu fui descobrir que eu estava noutra plataforma, né? Eu não estava no Telegram. Tá tão mal acostumado com hashtag para organizar as coisas que a gente sente falta. Tá bom. Eu, pelo menos, sinto muita falta, então... Valeu. Obrigado, Valeu. moçada. Bárbara, você obrigado, tá moção. Obrigado, boa a noite, vocês. bom final de semana, bom feriado, valeu aí. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até logo. abraço pra Boa todos. noite. Com Deus aí. Valeu, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada pela companhia. Tá bom. Boa noite, pessoal. Bom final de semana, bom feriado. Valeu, obrigado a vocês. Valeu. Bárbara, aí embaixo 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 da tela, deve ter um botãozinho aí de pausa na gravação ou coisa parecida. Parar a gravação ou pausar a gravação. Na verdade, para mim só tem gravar, não tem parar, não. É que voltou para mim aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pausar, vou parar.